Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje teremos um assunto... Não vou falar agora. Eu estava esperando muito, mas eu vou contar depois, bem depois. Antes, você vai se inscrever, compartilhar, mandar lá no grupo da família, para que essa história e de outros convidados atinja o máximo possível de pessoas. Let's bora? Vem comigo. Hoje eu estou com ela, Paula, professora de inglês da Hoje Tem Inglês. É isso? Isso mesmo, Tati. Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui. E é isso. Hoje tem inglês. É primeira vez que eu participo de uma entrevista, então eu fico ansiosa. Fica tranquila. Vai ser um bate-papo bem suave, coisas leves. A gente vai, como se fala, esmiuçar um pouco desse... O porquê o inglês, como que você chegou nesse objetivo, né? Certo. E já vamos começar daí, então. Tipo, por que o inglês? Por que o inglês? Bom, na verdade, assim, quando eu comecei a aprender inglês lá na escola, não gostei do inglês. Mentira! Não gostei, Ai, não gente. entendia nada, era muito difícil. E eu falava, tanto é que se a gente olha o meu boletim do primeiro ano que eu tive inglês, as notas lá embaixo. E aí, então, meus pais falaram, vou colocar você no curso de inglês para ver se, né, você melhora e tal. E aí, começou. Aí eu comecei a entender, né, comecei a compreender tudo que estava sendo falado, escutar as músicas. E aí, comecei a me apaixonar pela língua. E assim foi, de lá para cá. Estamos aí, num casamento. Às vezes ficou meio de ladinho, às vezes voltou, mas sempre juntos. Você já atuou em outras áreas antes do inglês? Conta Antes um pouco. do inglês, eu nunca atuei, mas tá. entre o inglês... foi junto? Foi junto. Certo. Então, assim, eu comecei como professora de inglês, então foi meu primeiro trabalho. Ai, que legal. Na verdade, assim, eu fazia viagens, antes de dar aula de inglês, eu fazia viagens para tradução. Minha mãe trabalhava com importação, então eu viajava para fazer os negócios e tal. Nisso, eu falei assim, bom, eu não vou ser professora de inglês, porque a gente sabe da fama, do salário do professor. Eu falei assim, não, vou fazer alguma outra coisa que use o inglês, mas não vou ser professora. Sim. E aí, então, fui fazer turismo. Turismo, falei, poxa, tem tudo a ver. Total. Né? Falei, então eu vou para essa área. Quando eu estava terminando o meu curso de turismo, aí eu fui fazer intercâmbio, o programa que tem para trabalhar na Disney e tal. E aí falei assim, sabe de uma coisa? Na verdade, é o inglês mesmo que eu gosto. Caramba. E aí eu fui fazer letras. Aí, quando eu comecei a fazer letras, aí nisso eu também já falava o idioma, já tinha feito outro intercâmbio. E aí, quando eu comecei a fazer letras, que eu comecei a dar aula de inglês. E aí foi. Aí dei só aula de inglês por muitos tempos, que é uma coisa que todo mundo fala assim, professor, você trabalha ou só dá aula? Mas a aula é trabalhar. Não é? Mas Então, a gente até tem essa piada entre os professores, que fala, professor, você trabalha ou só dá aula? E aí, só dou aula, né, de hobby. Então, por um tempo, eu só dava aula. Sim. Aí eu comecei também a trabalhar na empresa da família. E aí fui levando os dois por um tempo juntos. Aí depois eu comecei a ter que participar mais dos negócios, né? E aí comecei a sair da escola que eu trabalhava, mas sempre mantive meus alunos online. Online não, naquela época não tinha. Meus alunos particulares. Sim. E aí fui indo com os meus alunos, aí trabalhei um tempo na empresa da família, aí falei, não, o que eu gosto mesmo é inglês, aí voltei a dar aula de inglês, tempo integral. Sim. Aí dei por mais 7 anos aula de inglês. Aí nessa época eu fui dar aula na faculdade, num programa de inglês para negócios. Ai, que legal. E aí estava dando aula lá e acabou o programa. Então, eu trabalhei por 7 anos e aí a universidade retirou esse programa de inglês. Sim. E aí, então,
saíram comigo, né? Acabou o programa. E aí eu tinha essa outra paixão, que era a cerâmica, né? E aí eu falei assim, bom, acho que é a hora de eu tentar, então, partir para essa área. Certo. E aí mantive meus alunos particulares e comecei a trabalhar com cerâmica. Montei meu ateliê. Aí veio a pandemia. Sim. Aí meus alunos particulares continuaram só que online. E eu fui levando os alunos e a cerâmica, até que mais uma vez não era isso que eu queria, né? Então eu falei, não, realmente meu negócio é ensino de inglês. E com a pandemia também se tornou possível ser online, né? Verdade. Então, Sim. a gente sempre tinha muitas universidades e escolas dando aulas online, mas não tinha o professor particular online, né? Uhum. Era só presencial. E aí, com a pandemia, isso tornou possível. Daí eu falei assim, nossa, agora é a hora, porque eu posso ter os meus alunos e ensinar do jeito que eu quero e tudo mais, fazer meu horário. E sem sair de casa. Exato. E otimiza tempo, porque no tempo de ir uma aula particular, dentro da casa da pessoa, ou de repente em algum café, alguma coisa, o tempo de Sim. você se locomover a cada aluno já seriam pelo menos umas 4, 5 aulas ali que Que eu perderia, ficaria né? no trânsito. É verdade. E aí também outras pessoas que queriam, às vezes, fazer aula que me conheciam, Sim. não podiam, porque eu morava em outra cidade ou em um bairro distante. E aí puderam começar a fazer inglês, porque online. Então, hoje eu tenho alunos no Nordeste, no interior, em várias outras cidades, e em bairros de São Paulo também, Sim. que não seriam possíveis antes. A questão do EAD, ela teve um tempo atrás, antes da pandemia, que tinha-se um preconceito. É, Aprendeu pela internet, então não aprendeu direito. é E verdade. muitas coisas, eu falo isso como até de outros convidados. Muitas coisas que na pandemia nós aprendemos por obrigação a ter que fazer online, que tinham muito julgamento, treino. Quem não treina na É academia não verdade. cresce. Sei lá, qualquer outra área. Óbvio que algumas não tem como, tem que ser presencial, sei lá, uma nutrição, uma biomédica que vai fazer um procedimento, alguma coisa tem que Sim, ser. Não dá daí pra fazer não online. tem Pode até fazer jeito. uma pré-consulta, mas Verdade. precisa o presencial. Mas em algumas eu acredito que ajudou muito essa É. área, principalmente do ensino. Você acha que o tete-a-tete ali, presencial e o online, muda um pouco o desempenho do aluno ou não? Não, eu acho que não muda, assim, acho não, né? Tenho certeza que não muda, porque eu tenho visto, experienciado meus alunos. E, assim, na verdade, para mim, eu até tenho preferido no sentido de que eu tenho ali meu computador, Sim. eu compartilho a tela, eu compartilho o áudio com os alunos. Então, também facilitou, ficou algo mais interativo Legal. do que eu e o aluno, de repente, ou o computador ali de lado, eu mostrando, mas assim, ficou parte, diríamos, da Sim, aula. sim. Então, eu não vejo como uma perda. Ah, não vejo. Acho que realmente para o inglês tá ótimo. Inclusive, eu também faço cursos de aprimoramento e tal, Online. online, com professores do interior, professor do sul. Tudo online. Olha, e o inglês rodeou, foi embora, voltou, ficou ali. Essa parte de negócios, esse projeto, conta um pouco. Seria um curso específico para, tipo, palavras em inglês que faz parte de negócios? Ou era um negócio próprio, tipo, alguém que quer montar alguma coisa fora? Como que era esse da O do curso faculdade? da faculdade era Isso. assim, eu e outros professores, né, nós dávamos aulas para alunos do curso de comércio internacional, Tá. de relações internacionais, Sim. administração, marketing. Então a gente não era o instrumental, que eu acho que é isso Isso. que você pergunta, né? Aham. Então não eram só as palavras,
mas sim, por exemplo, contextos. Então, eles liam artigos sobre a profissão deles. Ah, legal. Eles aprendiam a fazer apresentações em inglês, como fazer reuniões. Então, era mais voltado. Ele tinha o vocabulário da área deles, Sim. mas não se limitava a isso, Ah, ao legal. vocabulário. Legal. Então, era um conjunto. A gente também dividia esses alunos em níveis, então não eram salas enormes, então era um trabalho muito legal. E eles já precisavam ter um inglês básico intermediário ou não ali? Não, porque como a gente dividia, então no começo do semestre, por exemplo, ou do primeiro semestre do inglês, a gente dividia em níveis. Então, quem estivesse no básico não teria problema, no intermediário também. Cada aluno ia para o seu nível mais adequado possível. Ah, legal. Às vezes não era possível ser exatamente, mas o nível mais próximo Sim. que ele acompanhasse. Ah, e se de repente, precisa voltar um pouquinho, já, tipo, você tá um pouco avançado, mas ele começa daqui, então você vai só um tempo ali, de repente precisar voltar. Isso. É até bom também para revisar, porque às vezes, se tem aquela questão de que aprendeu, eu até aproveito para te perguntar. Porque a questão da língua, ela é justamente a prática, né? Exato, é verdade. Então, aprende-se ali numa escola muito boa, com professor particular, tal, mas não tem a prática. Isso não afeta ali na frente? Com certeza. Uma língua sem prática, a língua é viva, Sim. né? Então, se você não praticar, ela tá morta. Então, se a gente for ver, por exemplo, o latim. Por que o latim morreu? Porque ninguém praticou. Ninguém praticava, Ficou ali só na escrita. E aí, morreu. É uma língua morta. Então, a língua precisa da prática. Sim. É essencial. Você acredita que... Eu penso assim, vamos supor, eu tenho uma facilidade maior para espanhol. Isso é nítido. E muito desde pequena... cantores, ou de repente na época que tinha alguns filmes, era muito difícil, gente. Hoje em dia passa, né? Você escolhe o idioma. Né? Antigamente, quando passava alguns filmes em espanhol, e minha mãe falava, mas como você está entendendo o que ele está falando? E eu tive essa aptidão para o espanhol. Que ok. legal. Existe mesmo essa diferença de pessoas que têm mais facilidade para o inglês não tem para o espanhol e vice-versa? Eu acho que tem no sentido do contato, por exemplo, e da empatia. Por exemplo, você gosta do artista que fala espanhol, ou do estilo de música, ou do estilo de filme. Consequentemente, você já vai estar mais aberta para aquilo. Ah, legal. E estando mais aberta, você vai ter mais contato também. E aí é que vai vir essa coisa de, eu tenho mais facilidade para um ou para outro. Sim. Eu acredito que não seja de uma condição de capacidade em termos de, eu tenho mais jeito pro espanhol do que pro inglês, mas sim, como eu gosto mais de, sei lá, coisas que são em espanhol, eu estou mais aberta e aí eu vou acabar me destacando no espanhol. Entendi. Eu vejo algumas pessoas falando, nossa, Tati, mas você fez espanhol, não fez inglês. Aí eu falei, realmente eu fui contra a maré, né? Tipo assim, todo mundo fez o inglês porque, na verdade, é universal. Assim, em questão de necessidade, o inglês seria primeiro, mais vamos colocar útil, assim. Em talvez. primeiro lugar. E tipo, um espanhol, um hobby, né? E aí eu falei, não, gente, fui contra a maré. Mas tudo bem, agora a gente tem uma outra situação. Quem aí sabe vai chegou acontecer. a hora. Gente, não, preciso. Não, preciso. E sempre foi uma vontade. Só que eu não coloquei como necessidade. Entendi. Né? Coloquei como só uma... Tipo, peraí, daqui a pouco eu volto. Não é essencial. Fiz algumas vezes quando era criança, que era aqueles... O pessoal ligava, a sua filha ganhou não sei quantos % de bolsa, não sei o que, tarará. Lá ia eu. Pro inglês, fazia 2, 3 meses, sumia. Nossa. Aí ganhava de outra escola. Eu fiz picado, sabe? O inglês foi bem... Só que não lembro bulufas. Sim. Não. Eu nem... Um pouquinho, deve ter, eu falo que eu nem uso como base esse inglês aí que eu aprendi lá.
Na época eu aprendi, só que é por isso que eu falei. Essa questão de não ter praticado ou não ter continuado. Porque quando a gente é criança, a facilidade para aprender qualquer outra coisa, um Sim. idioma, sei lá, um instrumento musical, alguma atividade paralela, a nossa cabeça está mais tranquila, a gente tem mais facilidade para aprender, não tem tanta preocupação. É verdade. Eu não dei continuidade, perdi essa Essa oportunidade, essa primeira oportunidade, É. diríamos. Eu sempre falo, né, para quem já tem oportunidade de, tipo, entrou, termina. As pessoas falam, nossa, comecei inglês. Eu falo, gente, termina. É verdade. Porque é muito útil, tanto para o mercado de trabalho e para a vida em si, para uma viagem, para alguma coisa. Sim. Essa parte, você acha que ajudou a sua família também, você ter escolhido o inglês nos negócios? Você diz Participando. de participar, sim, porque eu podia fazer. Eu não precisava de um intérprete, né? Eu ia lá, olha, o que eu devo resolver aqui? Eu ia lá, conversava com a pessoa, negociava. Então não tinha um intermediário. E era uma pessoa de confiança. É uma pessoa de confiança e também podia criar um elo entre esses fornecedores. Sim. E aí, consequentemente, conseguir melhores oportunidades de negócio. Sim. Então, podia ir, a gente, já naquela época, vamos almoçar. Então, eles levavam, tinha muitos, porque era de roupas, então tinha muitos iranianos. Nossa. Em Nova York, principalmente, que era onde a gente ia para fazer as compras de roupas, de festas. E aí, tinham muitos iranianos. E aí, então, eles falavam, vamos almoçar. A gente ia almoçar num restaurante iraniano, conhecer. Então, assim, surgia essa oportunidade, que talvez se não falasse o idioma, não tivesse. Porque ia conversar como, né? Exato. Não, e tem essa questão da tradução, vamos supor, o intérprete. Ele pega ali a frase, tipo, de vez ele falar toda a frase como uma pessoa, ele tipo, meio que dá uma resumida e te passa. Isso dali de uma negociação também, às vezes, perde um... É verdade. Pode perder alguma coisa. E eu acho que é mais nessa questão da empatia, da Sim. conexão, né? Exato, o que você está falando. Já quando tem alguém no meio, essa conexão às vezes se perde um pouco. É claro que nem sempre é possível você falar o idioma da pessoa. Por exemplo, você vai negociar na China. Claro, você pode aprender o chinês, mas é muito difícil, então é necessário do intérprete. Mas se não precisar, né, melhor. E tem a questão também, eu tive algumas experiências viajando em alguns, sei lá, em alguns hotéis. Não tinham pessoas que falavam espanhol, português muito menos, né? Português, gente, isso é raríssimo. Você encontra brasileiro no mundo inteiro, mas não em recepção de hotel. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Não encontro. Numa urgência, sério, nunca não tem, gente. Não tem uma pessoa que... Né? Agora abre o espanhol assim. Né? E era o que me salvava. Quando eu tinha o espanhol, eu falava, pronto, agora o mundo pode acabar, eu estou no meu mundinho. Tranquila. Porque tem essa questão do tipo, que é o que você falou, da interação, né? Você vai explicar alguma coisa e a pessoa entende diferente. Gente, aquilo vira um telefone sem fio e você não sabe o que está acontecendo. Se a pessoa está te enganando, se ela está te ajudando, se ela está brava com você. É verdade. Às vezes uma palavra pode ser mal entendida, mal interpretada. Exato. E aí também existe o outro lado, diríamos, né? Então, às vezes você fala o idioma, mas, de repente, você não domina tanto o idioma. Também pode dar um mal-entendido. É claro, é possível. Então, é importante falar, é possível dar erro? Também é possível. Não tem uma mágica, né? Sempre existe a possibilidade, não tem como. E o inglês, acredito eu, pelo pouco que eu entendo, tem muitas palavras que têm o mesmo som e a escrita é totalmente diferente. A composição ali na frase é totalmente diferente. Não sei dizer se é o mais difícil, mas o inglês é o mais difícil como idioma para aprendizado? Eu acredito que não. Na verdade, eu acho que é um dos mais fáceis, porque a gramática do inglês é muito simples. Sim. Então, a gente precisa decorar, diríamos, 3 tempos verbais.
O presente, o passado e o particípio passado. Sim. Se você souber esses três, as coluninhas lá, aquela que a gente decora, você consegue falar inglês. Já no português, para a gente conjugar cada verbo, verbos terminados em ar, verbos terminados em er. Gente, é terrível. É. Então, nesse sentido, tanto de gramática quanto de estrutura, né? Bom, é a gramática, a estrutura linguística, muito simples. A pronúncia, né? Então, diríamos a questão fonética, é um pouco difícil. Sim, porque eles têm alguns sons que nós não temos em português. Então, como TH, que é aquele que põe assim atrás do dente, né? A língua, thank you, e think. Então, esse TH, a gente não tem esse som em português. Verdade. Quando a gente... Então, alguns fonemas, diríamos, nós não temos em português. Mas é questão de aprender também. De praticar. De praticar. E uma vez eu... Não lembro agora se foi no TikTok que eu vi. Eu vi em algum lugar pessoas de cada país. Então, tipo, o brasileiro falando inglês, a palavra. Um inglês... Eu não lembro se o outro era canadense ou era australiano. Eu sei que assim... E era muito engraçado. A pronúncia... Era a mesma palavra. Olha. Sei lá, copo... Foi falando em inglês. Tudo. E como era diferente. E o brasileiro... Assim, essa pessoa que estava fazendo o vídeo, ela falava muito bem. Ela falava, não, ela fala muito bem porque ela tem empresa no Brasil e lá fora. Então, ela fala muito bem. Mas depois eles fizeram uma sátira de como é que o brasileiro fala aqui dentro do Brasil. Aquele que, né, americaniza. O embromation, né? Esse. Gente, viram? O inglês, ele ficava assim, ó. Tipo, o que ela tá falando? Tipo, nem eu não sei mais o que ela tá falando. Não entendo, né? Então, tem muito essa da questão da pronúncia e também de, tipo... Eu percebo que as pessoas, elas sabem falar a palavra corretamente, mas elas meio que brasileirizam, não sei se eu posso falar desse termo. Tipo, Instagram. Aí a pessoa fala... Sim, sabe? Ela fala, não, Instagram. tipo... E ela não pronuncia correto. Por que isso? É verdade. Existe, diríamos, né? Então, a questão da licença... Quando a gente traz uma palavra de outra língua, da gente aportuguesar, abrasileirar esse termo. Então, ok. Se você tá falando português, é porque às vezes também você pode falar corretamente Instagram. Mas vai soar um pouco snob, né? Exatamente. Mas, gente, sou snob. Não sei, eu fui lá e postei no Instagram. Aí fica snob. Então, aí a brasileira, a portuguesa, pra daí... Já até abrevia. No Insta. No Insta. Pronto, já tira a parte. É verdade. E que nem o Instagram, né? A gente fala Instagram com N, com som de N no final. Sim. Então, a gente realmente a gente aportuguesa a palavra. Porque são estrangeirismos. E aí a gente traz e tenta adaptar para o mais, diríamos, o mais parecido para o nosso idioma. Isso. Então, eu mesmo, eu não falo Instagram. E aí, às vezes, as pessoas também falam assim, nossa, mas você é professora de inglês e você tá falando Instagram? Gente, é claro, eu não vou falar Instagram. Tem essa... Não vou dizer uma cobrança, porque não chega a ser uma cobrança, mas tem esse olhar do tipo... Tá estranho essa palavra, né? E essa parte de brincadeira que eles fizeram no TikTok, tipo, mostrou muito como esse olho falou assim, é muito diferente a palavra, mesmo a gente, entre aspas, pronunciando em inglês. Você sente dificuldade nos seus alunos, de quem já teve uma base de inglês? Vamos supor, eu fiz milhares de monte de cursos que, na verdade, eu não fiz nada e tive uma pequena experiência, ou aquele que é realmente cru, assim, tipo assim... Não sabe nada. Nada. Da AM, quem é a Amy? Que não conheço ela. Sabe, você acha que a dificuldade é maior de tirar o vício de quem já acha que fala um pouquinho ou daquele que
fala, meu Deus, eu não sei o que é isso que você tá me Olha, dizendo. é difícil tirar vício, realmente. Então, às vezes, o trabalho é maior porque a pessoa já está acostumada com aquele vício. É Sim, claro, é possível. Do que quando a pessoa começa ali aprendendo aos poucos, do zero, é tudo novo. Então, a pessoa vai aprender como você está ensinando. exato. E aí, já aquele que já aprendeu às vezes um pouquinho torto, aí cria vícios e aí a gente tem que fazer um trabalho para tirar esses vícios. Você Sim, costuma ter aulas de quanto? É 1 hora? 1 hora, é. Mínimo pelo menos 1 hora. É, eu não gosto também de estender 1 hora porque a pessoa fica muito cansada. Ah, sim, sim. Então, a pessoa começa a perder o foco, sabe? Antigamente, numa escola de idiomas que eu dava aula, então lá era assim: você dava aula de 45 minutos, porque na metodologia adotada pela escola, quem criou a metodologia, então, a cada 45 minutos a gente perde o foco. Isso hoje em dia já mudou também, né? Com a Com, é, tecnologia. a gente não consegue mais 45 minutos de foco. Então, era 45 minutos, 5 minutos de intervalo e mais 45 minutos. Uhum. Gente, os alunos ficavam tão cansados e eu também, porque daí o aluno começa a ficar cansado, você percebe. Sim. E aí, você começa a tentar mudar, dar uma dinamizada. E então, desde que eu comecei a dar aulas particulares, eu adotei, não, é 1 hora. Claro, o aluno precisa fazer uma reposição, ou, enfim, por algum motivo, fazer um tempo a mais, ok. Mas é Sim. melhor dividir 1 hora num dia, 1 hora no outro, do que 2 horas num dia só. Ai, legal. Porque Interessante. fica cansado, para de absorver. Também o que acontece, né? Quando a gente está em contato com o idioma, ou qualquer coisa, a gente está ali aprendendo. Aprendeu um monte de coisa, você assistiu uma palestra. Você saiu da palestra, você lembra muitas coisas da palestra. Começa a passar as horas, você começa a esquecer. No dia seguinte, 2 dias, 3 dias, na semana seguinte, você lembra, sei lá, 10% da O palestra. nome do palestrante. E olhe lá. E olhe lá. Então, o mesmo acontece com o idioma. Então, quando você sai da aula, tá tudo fresquinho ali na sua cabeça. Exato. Aí você vai esquecendo. Se você não reativa isso, por isso também a importância. Ai, professora, lição de casa é um saco. É um saco. Se você tiver que fazer exercicinho, mas você assistir um filme com o foco de prestar atenção, você escutar uma música, assistir um vídeo na internet, isso aí vai ativar o idioma de novo. E aí você não vai ficar uma semana sem contato nenhum com o idioma. Sim. Porque você aprendeu. Fica uma semana, lembra 10%, volta. E aí dá muito trabalho. A pessoa demora muito tempo Sim. para aprender mesmo o idioma. E a questão do idioma também tem a fala, a escrita e a absorção do som, Sim. né? Porque, tipo, existem palavras ali que é muito diferente a escrita da fala. E a questão da pronúncia também. Eu vejo isso em pessoas que fizeram inglês, não tiveram oportunidade de ter contato com outras pessoas e quando tinha, ficava com vergonha. Tipo, não vou praticar. E eu tô dizendo de pessoas próximas, que se você estiver assistindo, você já sabe quem você é, né? Puxão de orelha. Fica a dica. E aí eu falava, como assim? Você fala inglês e vocês não falam inglês? Gente, eu ia ficar falando com o porteiro em inglês, tipo... Não é? Porque eu fico falando espanhol com meus cachorros. Olha Eu aí, que fico, eu legal. assisto filme, eu escuto música, porque senão eu esqueço. Eu passei um tempo e eu ainda nem concluí, ainda faltam... Eu fiz 5 níveis, agora eu vou pro 6º. Então, tipo assim, tô no intermediário. Olha. Mas para eu voltar pro básico por não praticar, é 1 segundo. É verdade. Porque tem muita coisa na minha cabeça, ritmo de trabalho, tudo. Então, eu fico sempre escutando, leio, né? Muito Tem legal. um podcast que é o Hoy Hablamos. Então, ele fica de notícias do mundo inteiro todo dia.
E é uma forma de eu manter ali o espanhol, porque não tem ninguém para falar comigo. É. Aí eu falo sozinha. Sim. Eu sou obrigada. Já Ó. fica a dica, fala sozinha. É uma das dicas que eu dou para os meus alunos. Jura? Aí, ó. Eu falo, pronto. olha, Então eu tô errada. Você está dirigindo, vai pensando o que você precisa fazer no dia em voz alta, vai conversando com, né, sozinho, consigo mesmo. Ai, gente, então eu tô... Você fala com seus cachorros, tá certo. Eles ficam assim, tadinho. Já falam espanhol também, entende? Mas é uma maneira de você manter ativo, de praticar. Às vezes, eu também faço isso, porque é necessário para mim também eu ficar praticando, né? Não só durante as aulas, mas eu também assisto filmes, eu falo. Por isso eu faço cursos com outros professores, para eu também me manter ativa. Sim, ai, Porque que senão legal. vai enferrujando, né? Então, eu também faço isso, de falar, ou pensar sozinha, ou de falar sozinha. É muito legal. Olha, então já ficou a dica aí. Eu achei que bom, Olha, fez não- intuitivamente. Exato. Não, meu marido já me pegou, às vezes, falando em espanhol sozinha, porque aí eu vou fazer na minha agenda em espanhol. Amanhã eu preciso estar, eu vou fazendo em espanhol. E às vezes eu tô falando Certíssimo. lá e, tipo, eu já sonho Olha, que em legal. espanhol. E assim, me corrija se eu estiver errado. Eu pesquisei e falam que quando você sonha com o idioma que você está estudando é porque você absorveu Isso. bem. Você já tá pensando no idioma, né? É. Então não tem mais aquela coisa de ficar traduzindo na cabeça. Você já tá pensando provavelmente no idioma, por isso você até sonha. Gente, não, e pensa, a pessoa acordou com. Eu queria contar pra todo mundo o sonho, tipo, a felicidade de ter sonhado em espanhol. Meu Que Deus. legal. E você estava viajando, Trabalhando, trabalhando? pra variar, né, Tatiane? Olha Até no só. sonho, gente, eu sonho trabalhando, você acredita? Sério? Não sonho viajando? Que engraçado. Olha. Trabalhando Agora você falou isso, no eu seu fiquei dia a dia, assim, É, do meu só que em trabalho. espanhol. Espanhol. Que legal. É. Tá incorporado. Não, e o importante foi que eu sonhei em espanhol, gente. Não tem problema, podia ser trabalhando, não tem. Fique em paz. É verdade. Você tem mais, não sei qual que é o seu público. Certo. Qualquer idade, qualquer. É, Ou tem de uma. adolescentes para cima. Meu público não é infantil. Uhum. Não tenho jeito, assim. Eu gosto mais e acho que eu também tenho mais facilidade Sim. para ensinar adolescentes, eu digo dos 15 para Uhum. cima, diríamos, até adultos. Mas a maior parte são. Não, acho que é dividido entre jovens, adultos e eu tenho muitos alunos 60 a mais. Brincar. Muitos. Jura? Muitos alunos 60 a mais que querem aprender para viajar. Olha. A maioria desses é para viajar, que eles querem. Alguns também para trabalho. Então, pro âmbito acadêmico e precisa ter contato com o idioma. Mas, então, os jovens são mais para trabalho. Sim. Os jovens adultos. Uhum. E os 60 a mais são por prazer para viajar. Olha, que interessante, gente. Então é dividido, assim. Uma coisa é que. Então, não. Se fala assim, qual é a sua metodologia? Né? Então, na verdade, não é que a minha metodologia é. Vamos supor, eu realmente. Aquela história da gramática e o Sim. praticar, realmente, todas as estruturas que a gente vai aprendendo da língua, a gente sempre vai praticando em sala de aula. Então, essa é a forma que eu faço com os meus alunos. Uhum. Então, para não chegar assim, nossa, eu sei escrever tudo, mas eu não sei formar uma frase na hora de conversar. Exato. Então, durante a aula, a gente pratica. Claro, tem às vezes uma coisinha ou outra que ele precisa completar num exercício, mas o foco é a fala. Certo. A parte escrita é mais para lição de casa, coisas assim. Mas, agora eu esqueci por que eu ia falar Da isso. metodologia. Da metodologia. E aí, o que eu faço, então? Eu trago assuntos que sejam interessantes para esses alunos. Ah, legal. Então, um assunto que eu vou abordar com o aluno... tá fazendo inglês porque ele quer trabalhar. Então, vai ser um material focado nesse vocabulário, focado nesse universo.
Ah, ou a outra é porque ela quer viajar. Uhum. Então, vai ser focado mais no universo de viagem. Então, os assuntos são sempre adaptados aos alunos. Sim. Porque aí também fica interessante para o aluno. Exato. Que Né? gera curiosidade, não fica aquela É, obrigação, tipo assim, ai, nossa, mas para que eu vou aprender a falar sobre empresas, sei lá, de chocolates, se eu não trabalho com isso, eu só quero ir para os Estados Unidos fazer compra. exato. Tipo, Para que eu vou ter que saber a hierarquia dentro de uma empresa? A pessoa não quer saber. exato. A não ser que ela queira realmente o inglês completo. Aí seria o Sim. do básico ao avançado, é isso? Na verdade, assim, a gente pode fazer do básico ao avançado Só por temas. focado no tema de interesse da pessoa. Ah, é legal. Isso não significa que ela vai, diríamos, uma pessoa que aprendeu para o mundo dos negócios. Uhum. Ela também vai conseguir se comunicar em outros ambientes. Sim. Mas para ela é mais agradável aprender. Sabe quando você perguntou do espanhol? Ah, será que é porque eu tenho mais facilidade para o espanhol? Eu falei, talvez seja o seu interesse nas coisas do espanhol. É que te Isso. trazem essa proximidade, Facilidade, sim. facilidade. A mesma coisa com os alunos. Então, se são coisas que interessam aos alunos, eles vão se sentir mais conectados e vão ter mais vontade de aprender o idioma. Verdade. Então, não é tanto pelo vocabulário em si, mas por como ele aprende. Sim. Para ele ter interesse em aprender. Essa que eu vejo muito, bom, hoje de qualquer idioma, né? Mas o inglês, óbvio, por ser uma necessidade, que é o que a gente falou ali no começo. Ah, e aprenda inglês. Não sei se você já deve ter visto alguma coisa 3 desse. meses. Exato. Dormindo. Exato. Aí eu fiquei pensando, gente, 3 meses? Não, não é possível. É possível? Não é possível. Ah, não. então tá bom. Então, Não é possível, então- gente. Senão, todo mundo ia falar inglês. Então, eu pensei Não isso. Eu falei, é. gente, 3 meses na vida? Poxa, Não você. custa, né? Não, em 6 meses tá. Mega fluente. Exato. Não existe, não existe. Assim, o que acontece, tudo o que a gente vai aprender, então, o quanto você aprende está ligado ao quanto de contato você tem com aquilo. Ah, sim. Então, você pega um pianista. Para ele conseguir tocar música tal, ele precisa treinar X horas por dia. Até ele Exatamente. conseguir aquilo. E no idioma é a mesma coisa. Então, para você conseguir a fluência que você deseja, você vai ter que se dedicar X horas, né? Sim. Tem uma fórmula, 20, 30, 10 mil, 50 mil? Não, não tem uma fórmula, mas você precisa se dedicar. Quanto mais dedicação ou quanto mais contato, Sim. mais rápido. Por isso há um inglês de imersão. Por que a pessoa aprende mais rápido? Porque a pessoa fica o dia inteiro. Ah, é porque ficou o dia inteiro? Não, é porque ela ficou 10 horas. Sim. E isso também, essa questão não entra naquela parte que você falou do cansaço também, Sim. porque imersão a gente já, aquela coisa, né? Quando falamos assim, nossa, vou participar de uma imersão, a gente já projeta pro nosso cérebro, tipo assim, segura aí porque vai ser puxado. Isso. A gente já tá ali falando pro psicológico, a palavra imersão, Cuidado. ela já te joga aquela coisa do tipo, se prepara, É né? verdade. E no idioma, Sim. Então, algumas pessoas falam, e se eu for para os Estados Unidos, ficar um mês lá, você acha que daí eu vou aprender e vou voltar falando? Depende. Você já tem alguma base? Porque se você, por exemplo, vai para lá sem saber nada, você vai voltar, porque você aprendeu um pouquinho a mais do que o nada. exato. Então, depende. Agora, se você já tem uma base super sólida, você já tem toda a estrutura, você vai lá para dar um gás na sua fluência, Aham. aí ok. É. Porque você já tem a base. Agora, se você não tem a base, como é que vai fazer? Não existe milagre, infelizmente. Não, eu fico pensando, gente, não, exatamente, não existe milagre. E tipo assim, como é que você vai aprender se ninguém te traduzir, você vai por dedução, Sim. né? Pelo ambiente que você está. Tipo, preciso pedir um hambúrguer.
Aí você vai aprender a pedir um hambúrguer, tá? Você tá num lugar que Aham. vende outro produto, você não vai saber pedir que ali não vende hambúrguer. Como é que faz? O que que você vai Eu fazer? quero um hambúrguer, aqui não tem hambúrguer, mas eu só sei pedir hambúrguer. É, olha, tem uma história muito engraçada, que meu pai não falava inglês. E aí, uma vez foi viajar com os meus tios e tal. E aí, ele falou assim pro meu tio que falava... Ele tava cansado de pedir pro meu tio, de incomodá-lo para traduzir o tempo inteiro. E aí, falou assim, ai, Cláudio, meu tio. Cláudio, como é que eu peço uma torrada? Aí, meu tio falou, daí ele falou, tudo bem. Chegou lá, I would like a toast, please. Aí, o atendente falou, black or white? Aí, meu pai ficou assim... Não sei. Cláudio! Por favor. Mudou uma vírgula, já não sabe mais. Exato. Nossa, gente, eu tô rindo com respeito e eu tô rindo porque eu sou essa pessoa. Eu tenho um amigo que, em eventos que fomos fora do Brasil, ele falava, Tati, agora você vai pedir, você vai falar. E eu, Travou. travava, gente, eu falava, não. Aí eu falava, vamos comigo. Vamos comigo porque, tipo assim, se eu travar, você desenrola. Aí a mesma Aham. coisa, chegava lá pronta, belíssima. Ai, tchau, 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 tchau. Era tipo, com gelo ou sem gelo, acabou. É. E, tipo, e olha o que engraçado. E não, você sabe, e né? não é porque eu não entendi o que ela estava dizendo. Eu não sabia formar a palavra. Que é o que você Ah, pra comentou, responder. tipo assim, sem gelo ou com gelo. Aí eu ficava, ice. No ice. Mas não mais, pronto. Aí, tipo, que ódio. Eu queria, tipo, Falar, por né? que que eu quero gelo e muito gelo e porque está calor e lá, lá, lá. E ele falava, Tati, você tem que enfiar as caras. Eu falei, vou enfiar as caras do quê se eu sei. não falo? Falta ali um combustível, né? Exato. Apesar de ser um evento fora do Brasil, nós estávamos na Tomorrowland. Ai, que legal. Então, eles já estão acostumados, porque a gente do mundo inteiro, a gente que sabe falar inglês, a gente que não sabe falar inglês, tem gente que não consegue nem falar, de tanta emoção que tá ali. Então, o público que atende, ele já está, como se fala, preparado para esse tipo de situação. Uhum. Mas eu ficava, tipo assim, como que eu fui lá do outro lado do mundo e não sabia, não conseguia pedir um copo com gelo. Que ódio, tipo. E essa é uma das questões que me faz querer fazer o inglês para, tipo assim, além de ter a língua universal, X, que vai me ajudar no mundo inteiro, em qualquer situação, é do tipo poder viajar mais. Eu brinco, né? Eu sempre falo pro meu Sim. marido, eu falo, gente, eu falando inglês, espanhol, ai, eu vou ser Segura. muito chata, eu vou ficar muito metida. Gente, eu falo garçom em inglês. É, com certeza, imagine, vai arrasar. E você percebe isso nos seus alunos? De tipo assim, conforme eles vão se familiarizando com a língua, de tipo, uau, professora, nossa, olha o avanço deles. Com certeza. Uma das minhas alunas estava, sei lá, acho que uns 6 meses por aí, fazendo aulas, e ela não percebeu muito o progresso dela. Sim. E aí ela foi viajar. Nessa viagem, ela foi com o marido, e aí eles participaram de uma reunião de negócio, um almoço, né? Sim. Um jantar, não sei exatamente. Mas aí ela participou e ela conseguiu entender e conseguiu também falar algumas coisas. E ela ficou tão feliz, ela me mandou uma mensagem falando: olha, eu almocei com, não sei se era inglês, com a pessoa. Nossa, e eu entendi o que ele falava, eu também consegui falar. Nossa, eu fiquei muito feliz. Sim. Então, as pessoas ficam realizadas, com certeza. E fica naquela questão de tipo. Eu não vou dizer pertencente ao mundo, porque nós estamos ali, mas é aquela coisa do tipo, eu estou vivendo isso aqui, né? Eu acho que é essa sensação do tipo, gente, eu não sei o que ele está me dizendo, tipo, e eu quero conversar, eu quero interagir, porque fica parecendo até que você está sendo arrogante, na verdade, você não sabe a língua. Antissocial, né? Nossa, menina metida, todo mundo falando e ela não fala nada. Porque vai falar que não fala inglês, todo mundo vai ficar, como assim? Porque tem muito isso ainda também, né? Tipo assim, nossa, como você não fala inglês? Eu já sofri esse, não vou dizer um preconceito, mas preconceito. Quase chega um preconceito pela minha idade. Tipo, nossa, você não fala inglês? Né? Como se... Assim, eu acho... É muito bom falar inglês? Mas, gente...
ok também, né? Sim. Acho que cada um tem que saber a sua necessidade. Sim. Se para você até hoje não foi essencial, tudo bem. Você gosta do espanhol, aprendeu espanhol, olha que legal. Exatamente. Uma coisa que eu percebo também, que você disse, essa questão do artista ou daquilo que você gosta, o filme, alguma coisa, sei lá, uma série, uma música, alguma peça de teatro, qualquer coisa que seja ligada ao seu idioma, tem muito disso, de trazer você para... Tipo, eu vejo muitas pessoas hoje, elas procuraram o inglês ou procuraram, sei lá, o espanhol, por questão de gostar da artista americana, australiana. Com certeza. Foi tipo assim, eu quero ir no show, eu quero cantar e não ficar, tipo assim, gritando Sim. ou porque o vizinho tá entendendo. Exato. Você não sabe nem se a pessoa tá te xingando. É verdade. Isso, sabe que isso, inclusive, eu acho que é um dos motivos que é mais fácil você aprender quando mais jovem. Isso. Porque você se encanta mais com os artistas, com a música. E aí isso te dá mais vontade de aprender o idioma. Acho que essa é uma das questões, assim, é claro que a gente tá mais propenso a aprender, tudo mais. Mas Sim. acho que não só isso, acho que é a questão do interesse e do tempo, né? Porque um adolescente tem tempo de ficar à tarde escutando música, de assistir filme. Verdade. Já um adulto vai ter que trabalhar, não tem a tarde para ficar ouvindo música. Exatamente. E isso foi uma das coisas também que lá, quando eu fiz meu curso de inglês, que eu comecei a escutar as músicas, e eu queria entender o que as músicas falavam. E aí, então, eu ficava escutando o dia inteiro. Não tinha internet, porque, né, eu sou de outros tempos, assim. Gente, da época do dicionário, que ia lá, corre Né? lá e volta. E a música já acabou. Vixe, pra conseguir a letra de uma música, ou você comprava uma revista com as letras, Exato. ou você comprava o CD. Antes não tinha nem CD, né? Era o LP ou a fita cassete com o encarte da letra. Exato. Então, aí eu ficava e decorava realmente pra poder cantar junto. Mas só decorar não dá, eu tinha que entender o que eu tava falando. A emoção, né? Do tipo, essa É. música ela é triste, ela é feliz. Que nem já houve músicas assim que eu escutei. E aí, por curiosidade, eu li e falei, gente, essa palavra aqui eu acho que não é nessa entonação que eu tô cantando. Né? E aí eu fui escutar a música, ela não tinha nada a ver com o contexto que eu estava cantando. E eu falei, não caberia nem no almoço de família. E se tem uma outra pessoa que escuta e entende, fala, Tati, amiga, essa Sim. música... E você não sabe o que você tá cantando. Tá ali repetindo e pronto, né? Tem, assim, vários memes, inclusive, de programas infantis, né? Que estavam tocando músicas obscenas durante o programa. Por E não saber. Por não saber. E as crianças cantando, o apresentador cantando. Exato. Eu passei, ainda bem que não foi em nenhum, né, como se fala, nenhuma situação, sei lá, de vídeo, alguma coisa, mas foi em Não ficou casa. registrado. Eu fiquei curiosa, falei, não sei, tá estranha essa música aqui. Falei, vou procurar. Batata. Olha. E aí, tipo, pra quem entende, né, vê lá eu no trânsito. Amiga, dá uma segurada, né? né? Tipo, e passa por aí. Gente, vira meme, vira mico, porque, tipo assim. Sim. Não, e a questão que é o que eu falei pra você, da questão da pronúncia, que muita palavra ela se parece ali com outra, e aí você acha que tá cantando coração, você tá cantando, sei lá, outra coisa, e você fica aqui, tipo, achando que tá cantando uma música apaixonada. É verdade. E não tem nada a ver com. Tem umas letras também que não tem pé e cabeça, né? Sim, tem. Assim como deve ter também em português, Não, com certeza. eu não me lembro. Com certeza. Mas sim, tem muitas. E isso também é que cada pessoa... Tem pessoas que não se importam com a letra da música, né? Gostam mais do ritmo. Isso, é verdade. Também tem isso. Daí a pessoa tanto faz o que tá falando. Gostei da música e pronto. Pra mim, eu sempre gostei muito da letra das músicas. Por isso, a minha curiosidade foi pra isso. Pra traduzir, entender o que a... E legal, essa questão da tradução. Que existem lugares que falam assim, não vou traduzir, você tem que entender. Como que funciona essa... Tem de ou não não tem que traduzir, né? Exato. Assim, eu não sou... Eu acho que tudo é com medida, diríamos. Então, em alguns momentos, é necessário traduzir. Mas
se é possível você ensinar alguma coisa, por exemplo, então é uma caneca. Você vai falar assim, mug. A pessoa vai ver que isso é uma caneca. Você não precisa traduzir. Sim. Então, nem tudo a gente precisa traduzir. Entendi. É possível você ensinar sem traduzir. Eu até, assim, eu tento... É claro que algumas vezes durante a aula eu traduzo quando tem uma palavra ou alguma coisa que o aluno não entenda. Mas eu tento traduzir o menos possível. Por quê? Para a pessoa ir pensando no idioma. Exato. Quando a gente fica traduzindo, a estrutura do português é diferente da estrutura do inglês ou de outros idiomas. Sim. Como você deve ver no espanhol. Você não pode falar na mesma ordem, às vezes, das palavras. Exato. Não, e tipo, no espanhol tem mais grande. Ai, A então, gente não em fala mais português, isso é um grande. sacrilégio, né? Exato. Exatamente. Então, para a pessoa aprender a fazer, a formular as frases já no idioma final, no meu caso, o inglês. Sim. Para quê? Para não ficar... Porque daí a gente... Às vezes, o aluno fala, como é que eu falo tal coisa? Eu fico assim... Mas não é porque eu não sei falar aquilo, é porque a estrutura é totalmente diferente. E aí eu tenho que reformular na minha cabeça como seria falado em inglês Sim. para falar para o aluno. Então, tem algumas coisas... eu queria falar essa frase. Não, me desculpe, mas esta frase Não exatamente existe. não existe. Não tem como falar assim. É de outra maneira que fala. Entraria num tipo. A gente vamos. Tipo assim, se você falar da forma. Ele falou. A gente vamos. E tipo, e não. Ó, é isso que você quer dizer, mas não é dessa forma. É a gente vai ou Isso. nós vamos. Tipo, aí você- É a maneira correta. E também, por exemplo, em inglês, eu vou hoje lá. De repente, é aceito falar, eu vou hoje lá. Mas em inglês, ou você fala today, I'm going there, ou I'll go there today, ou então o advérbio Eu vou hoje. vai no final ou no começo, mas Sim. não no meio da frase. Ah, entendi. E em português, dependendo da frase, é aceitável que seja no meio da frase. E aí, a pessoa fala nessa ordem que tá falando em português. Mas aí fica errado. Não é que fica errado. Fica estranho. Fica gerúndio. Eu vou estar fazendo. Gente, você já tá fazendo. Eu vou estar... Também tem isso Não é que tipo, em como é que faz? português... Ai, eu tenho uma raiva de gerúndio, gente, me perdoe. Mas em inglês Às é normal. vezes, então, eu sei. Em inglês é normal. I'll be calling you tomorrow. Sei lá. Ai, Eu estarei te ligando amanhã. Sim. Já entreguei a minha parte da dificuldade, né? O Que gerúndio. você não... realmente. E aí tá uma das coisas que a gente trouxe para o português. Nós importamos o gerúndio, que a gente chama de gerundismo em línguas, né? Eu vejo isso como... Ai, me perdoem, mas assim, eu vejo o gerúndio como tipo assim... Eu não fiz, eu vou fazer e eu tô ganhando tempo na frase. Sim. Sabe assim, eu É vou... uma enrolação, É né? isso, eu acho que o gerúndio... Gente, eu fiz ou eu não fiz? Vou ou não vou fazer? Sabe assim, farei amanhã, acabou. Não eu vou estar Sim, fazendo amanhã. Gente, sabe assim, eu acho que é meio enrolation, assim. Sim. Dizem que foi um idioma que colocaram no telemarketing, né? Nossa. Assim, para aquela coisa do vou dar uma enroladinha. Então, De ganhar eu vou estar te tempo. ligando. Ganhar Pra ganhar tempo. tempo, dá essa ideia mesmo. Eu tenho um pouco de... Aversão. Eu tenho um pouco. E assim, em qualquer ambiente. Ou eu falando, às vezes eu me Sim. pego falando gerúndio sem querer, eu Que a falo, gente Tatiane. escuta. A gente escuta. Quando a gente vê, a gente tá falando sem querer, né? Eu não, eu procuro não usar gerúndio, assim, essa coisa de eu vou estar fazendo, ou eu faço ou eu não faço, eu deixo pra lá também, esquece tudo. Sim. E entra nessa questão também da formação da frase, que é aquilo que nós falamos da conjugação do verbo, Uhum. que é tipo, não tem Tem. nós vai, não tem a gente vamos, e aí Só tem essa muda. questão também da pessoa ter um entendimento do português
Tem. Isso ajuda muito, para muito, muito. poder falar o inglês, ou sei lá, qualquer Sim. outra língua que ela desejar. Porque se você não tem ali a sua língua para criar um paralelo, né? Você não tem o domínio do seu idioma, realmente dificulta para o aprendizado de um outro idioma. É possível? Claro, é possível. Mas ajuda muito se você tem um bom domínio do português. E tem muita, assim, eu, no caso, eu aprendi inglês, aquele o básico, em escola pública, então era muito basiquinho do basiquinho. Mas nós tínhamos aquela coisa da aula do português e inglês, tipo, tudo no mesmo dia. Então ficava muito fresco, né? Tipo, acabou de aprender o verbo aqui, já ia pro verbo to be, então tava fresco, né? Nós vamos, e aí lá no inglês. E aí fica essa questão também que eu acho que muita gente tem essa dificuldade ou tem essa vergonha por pensar, mas eu não falo o português correto, como que eu vou aprender, sei lá, o inglês, o espanhol, qualquer outra língua? Sim. É um pouquinho mais difícil, diríamos, porque essa questão, né, de então a estrutura, como você monta uma frase em português, você tem esse conhecimento, você vai criar esse paralelo para o inglês, ou para o espanhol, ou para o outro idioma que você vai aprender. Sim. Então, você saber como estruturar uma língua te traz a facilidade para os outros idiomas, porque daí o mecanismo vai ser o mesmo. Sim. Embora que se fale diferente, dependendo do idioma, o mecanismo é o mesmo. E o tempo de meses, anos, você, no seu caso, na sua metodologia, vai pelo desempenho do aluno ou tem tipo assim, olha, na minha metodologia, o mínimo que eu peço é 1 ano, sei lá, 6 meses. Como que é feita essa conta? É de acordo com o desempenho e a necessidade do aluno mesmo. Sim. Então, não tenho, por exemplo, fale inglês em 1 ano. Sim. Ou em 2 anos. Porque tem pessoas que têm mais tempo para estudar. E aí, essas pessoas vão andar mais rápido. Ou mais facilidade, ou mais dificuldade. Então, como eu tenho três grupos só, o resto é mais aluno individual. Ah, legal. Então, é de acordo com o ritmo do aluno. Esse aluno tem facilidade em gramática. A gente nem vai ver praticamente gramática. A gente vai ver mais o que ele precisa. Precisa treinar o listening? A gente vai trabalhar no listening. Precisa trabalhar a fala? Vamos trabalhar a fala. Então, é de acordo com o que o aluno precisa. Legal. Não tem uma fórmula, diríamos. E na questão de grupo, aí você monta de uma forma que os 3 estejam no mesmo nível. Isso. Tipo, um é fala, então os outros 2 também será fala, tipo... Isso não tem tanto problema de, por exemplo, qual habilidade a gente chama, né? Então, habilidade de escuta, habilidade de fala. Então, qual habilidade o aluno tem facilidade ou dificuldade? Na hora de formar um grupo, não tem importância. O mais importante é que eles estejam no mesmo nível de conhecimento linguístico. Legal. Então, todos estão no básico, todos estão no intermediário. Entendi. Então, coisas assim, porque... vamos supor, você tem dificuldade de fala, o outro tem dificuldade de listening. Então, a gente vai fazer, enquanto um tá treinando a escuta, o outro tá falando, não tá? Então, já tá ajudando. Olha, é verdade. Então, não tem muito esse problema quando é em grupo. Quando é individual, sim, daí eu tento trabalhar. Eu tenho alguns alunos que têm muita dificuldade de listening. Listening é escuta. Listening é escuta, desculpa. Você fez aqui. Não, é que você já fez aqui, eu já associei. Isso. Eu já estou fazendo um pouquinho de aula aqui, que eu não sou boba. Então, alguns alunos têm dificuldade da compreensão oral, que é o listening, que é a escuta. E aí, as atividades de lição de casa dele vão ser focadas no listening. Então, eu vou passar vídeo, vou passar música, vou colocar tudo que ele trabalhe o listening, porque é a deficiência dele. Certo. O outro tem deficiência em gramática. Vou colocar alguns exercícios de gramática para ele. E em sala de aula, a gente vai praticar gramática oralmente. Boa. Praticando.
E essa questão da música, o tal do mito da música. Ai, mas música tem muita gíria. E o meu professor pediu para eu escutar, não tô entendendo nada, porque tá abreviando, tá falando, sei lá, os verb néveis aqui, que eu não sei o que esse cara tá falando. Tem essa questão mesmo da música? Ou é o tipo de música que você está escutando? É o tipo Vocês de já entenderam. Exato, é o tipo de música. Então, tem músicas que eu mesma, se eu escutar em inglês, eu não vou entender nada, assim como em português também. Dependendo da música, eu não vou entender. Eu não conheço algumas gírias. Então, sim, depende do tipo de música. É possível aprender, tem músicas que são, assim, poesias, praticamente. Então, Sim. são extremamente corretas e tudo mais que é possível aprender através dessas músicas, ou mesmo das com gíria, Aham. se a pessoa gosta, né? Aí, sim, vai ter que aprender o significado daquelas gírias, daquelas expressões. E eu perguntei isso porque eu percebo, tipo, um inglês, U2, que é irlandês. Ele é muito mais pausado. Mesmo você não entendendo o inglês, algumas palavras ali você compreendendo, você fala, essa música é sobre isso, isso e isso. Eu não sei o total, assim, o texto Aham, completo, mas você percebe até pelo tipo de música, o ritmo e a harmonia da é, música, você consegue entender que ele está falando de uma casa, que ele viajou, o tempo que tá a música, se é no passado, aham, se é no futuro, porque é uma música mais pausada. é Essa coisa do verdade. inglês. Agora, o inglês da Inglaterra, dizem que tem um pouco mais de dificuldade. Explica um pouco desse. Das diferenças, É. diríamos. Ah, olha, tem assim, tudo depende. Claro que tem a questão do sotaque, né? Então, diríamos, o inglês irlandês, o inglês da Inglaterra, o escocês, que para mim é extremamente difícil compreender o sotaque escocês. Ah, então, tem isso. Eu acho que tem sim a questão do sotaque, assim Uhum. como em português, mas também tem a questão da dicção do artista, ah, Sim. da letra em si, da música. Então, por exemplo, tem pessoas que a gente não presta atenção geralmente em português, porque é a nossa língua mãe, a gente não precisa focar nisso. Sim. Mas tem pessoas que são mais fáceis da gente entender em Com português. certeza. Tem Sim. gente que você fala assim, nossa, essa pessoa fala pra dentro, E você fala nasalado, que não é. é anasalado, ou não mexe muito a boca, ou não Sim. projeta o som. Então, acho que talvez mais do que o O sotaque, idioma mesmo. isso, eu acho que tem a questão do indivíduo, de, o Bono, né, o do YouTube, então ele tem uma boa pronúncia, uma boa dicção. Sim. Aí você pega, outro dia, não lembro o nome do artista, mas uma aluna minha pediu uma música de um cantor X. Uhum. Meu Deus do céu. E era um cantor antigo, Sim. mas extremamente difícil, porque ele não pronunciava as palavras. Então, acho que é isso. Mais do que o sotaque, não sei se era a sua pergunta, Não, é mas exatamente acho que isso. mais do que sotaque é como o indivíduo pronuncia as palavras. Não, faz muito sentido, porque na pronúncia, isso é verdade, tem artistas que eu escuto, é, sei lá, a música é dessa pessoa, e aí alguém regrava. Ah, Você escuta aquela palavra, você cantou, sei lá, aham. caneca. Não era caneca. Você descobre Era vinte e outra coisa. cinco anos depois que alguém regravou e era, sei lá, panela. Aí você fala, gente, É, mas como não era caneca? Eu cantei caneca a vida é inteira. verdade. Isso mesmo em português, Em né? português, imagine. É verdade. Imagina em inglês. Gente, hoje você vê, assim, na sua profissão, o inglês picou ali. Como que é picou em inglês? Picou? Mordeu. Mordeu, melhor morder. Beat you. Então, pit you. Hoje você se vê fazendo outra atividade? Não, não me vejo, mesmo porque acho que acredito, porque como eu já passei por outras atividades e sempre voltei. Então, quando eu fui para a questão, né, do manual, que foi a questão da Sim. cerâmica, eu falei, olha,
tô cansada dessa questão intelectual, dessa questão, eu quero ir para algo mais mecânico. Sim. E aí fui. É legal? É. Mas daí eu falava, gente, mas cadê meu intelectual? Parece que eu tô regredindo. Então, pra mim, né? Claro que Sim. não outras pessoas. Mas pra mim, então, atualmente, eu acho que o que eu sentia que eu precisava era uma maneira que fosse possível e rentável trabalhar. Sim, lógico. E aí, com a pandemia, isso se tornou possível. Justamente pela oportunidade de dar aulas online. Então, esse era o problema. O problema não era o inglês em si, mas sim o como, diríamos, a questão financeira. Sim. E aí, com a pandemia, se tornou possível, porque eu não preciso trabalhar para uma escola, né? Eu posso trabalhar individualmente e, com isso, aumenta o meu ganho. Então, a única questão que era o financeiro acabou. Então, não me Sim. vejo mais fazendo outra coisa, porque esse era o problema. Não, e você consegue também remanejar o seu tempo, né? Então, sei lá, de Sim. repente, gostaria de deve até aprender um outro idioma, sei lá. Sim. Então, hoje, o tempo que eu ficaria num trânsito de uma escola para outra, ou em X questões, eu posso tirar esse time aqui, tipo. Para aprender alguma coisa, sim. Ou até, né, por exemplo, olha, sexta-feira à tarde eu não dou aula. Eu vou fazer o que eu tiver vontade. Ou eu faço um curso, ou Um um hobby. hobby, Exato. qualquer coisa. Então, você também poder determinar os seus horários ali, né? Sim, particularidade, cuidar de si, sei lá, de repente fazer Sim. E fazer uma massagem, fazer Tal alguma dia coisa, eu vou visitar uma fazer academia, amiga. Sim, visitar uma amiga, né? Um almoço com uma amiga. sim, Então, eu ter o controle sobre minha agenda. exato, exato. Você diria o que para uma pessoa hoje que gostaria de ser professor ou professora de inglês? Independente de se for numa escola, se for, né, particular ou se for, de repente, lá fora. Uhum. Eu diria que, primeiro, estudar, né? Se especializar, diríamos. E aí, existem várias certificações que a gente pode, tanto numa escola quanto autônomo, a gente pode ter certificações que nós podemos dar aulas em outros países, em outros lugares. Então, se especializar Uhum, e aí, então, trabalhar, porque é possível. E o se especializar não só em termos linguísticos, mas também metodológicos, Ah, que legal. também é muito importante, que é aquela coisa de como você vai ensinar. Exato. Que eu acredito que seja a parte mais difícil, porque você tem o conhecimento, mas passar esse conhecimento para que a pessoa absorva 100%, tá aí o quê do Sim, negócio? da melhor forma possível e de acordo com cada indivíduo, né? Sim, Porque as pessoas, nenhuma pessoa é como a outra. Então é importante você saber como ensinar, como passar esse conhecimento para diferentes tipos de pessoa. sim. E aí entra também na sua. Eu acredito que na predisposição de ser professor também, né? Porque É, é uma arte. sim, É uma arte você tem que educar, seja. gostar. É, Tem que gostar. Mas hoje em dia eu acho que tudo, na verdade, a gente tem que gostar do que sim. faz, né? Claro que tem essa questão, porque o ensinar, a gente tem esse contato muito próximo com o outro. E Uhum. aí, então, realmente é importante Fica gostar. a dica. Estudem, bom, gente, estudo é eterno, principalmente para uma pessoa que tem a intenção de ensinar para outra. Verdade. Você tem que se aprimorar ali o tempo todo. Eu acho que na questão do inglês em si, talvez não, mas mais na questão de metodologia. Do inglês também, assim, Também, a gente pode estudar para o resto da vida. Sempre vai aprender alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Então, claro, a grande parte, né, a maior parte do idioma, talvez você já domine, mas sempre vai ter uma palavra nova ou uma sim, palavra sim, sim. usada em outro contexto.
Então, assim, a gente nunca para de aprender. Nunca. E aí fica também a questão da... Quanto mais você aprende, mais quer ensinar. Né? Porque você descobre alguma coisa e fala, pera, eu vou falar isso pros meus alunos. Com certeza. E mais você tem também para ensinar, né? Sim. Então, por isso que é importante sempre estudar. E acredito eu que nenhuma profissão, né? A gente nunca chega no pronto, agora eu já sei tudo. Não. A gente sempre vai ter o que aprender. E ainda mais com esse mundo tecnológico que as coisas mudam assim. Muito Enquanto rápido. nós estamos conversando aqui, coisas já mudaram e a gente nem sabe o que É verdade. né? Tipo, vai mudando, é muito rápido. E de agora em diante, com a questão da inteligência artificial, toda essa Sim. tecnologia, vão ser avanços muito rápidos. Sim. Vai ter muitas mudanças. Eu nem sei exatamente quais, né? Mas tem muitas previsões por aí de coisas muito revolucionárias. É verdade. E tem a questão de não ficar parado no tempo também, né? De aproveitar. Conhecimento nunca é demais, principalmente, é o que eu falei, né? Na questão se você quer ensinar outra pessoa, então você tem aquela coisa do tipo, de inspiração também. Os seus alunos devem, tipo assim, nossa, ai, a Paula vai chegar com tal coisa hoje e tal, e aí você chega ali com uma novidade, tipo, ó, gente, eu vou pesquisar tal coisa, e aí volta, tipo, ah, minha professora me ensinou, além do inglês, verdade. sobre isso, né? Tipo, Sabe que é engraçado que tenho 2 alunos, eles são um casal, mas eles não fazem juntos, eles fazem individualmente. sim. E eles sempre conversam dos temas das aulas. Aí a minha aula foi sobre relacionamentos. Aham. Aí, a minha aula foi sobre estresse no trabalho. Nossa, mas eu não acredito que ela falou sobre isso com você. Porque isso tem a ver com a minha área. E relacionamentos tem a ver com a minha. Então, eles ficam animados, porque é dentro do mundo deles. Sim. E acaba trocando figurinha, que Também. talvez não trocaria se fosse falar ali só por falar, tipo assim. Uma aluna também, esses dias, a gente teve uma aula sobre multitarefas, né? Então, multitasking. E aí é mito, não é? E aí, essa semana, ela mandou mensagem: olha o que apareceu aqui no meu trabalho. Eu só soube porque a gente viu na aula de inglês. Eu Olha. falei, olha que legal. Então, são outras, não é só a língua, né? É Isso. tudo. É isso. Assuntos. Não, e faz como se fala, um up ali, tipo. São muitas coisas e, além de tudo, aprendendo a língua. Exato. Que é o mais interessante. Você aprende a questão do mundo em si, do que está acontecendo, coisas novas, e junto. Junto com a língua, sim. Eu acho que essa é a diferença, diríamos. Isso torna mais agradável Isso. e mais interessante. Eu quero agradecer muito. Eu adorei esse papo. Eu acredito que você aí também tenha, virado chavinhas. Não só na questão da profissão como professora, ou de repente, né, para esse ramo, mas na questão até do próprio idioma mesmo, de alguma dificuldade, alguma curiosidade que nós falamos aqui. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer participar. Adorei suas perguntas, nossa, e o tempo passou muito rápido. Exato, eu já perdi a conta aqui da hora. Eu sempre falo que, a gente vira uma websérie, se deixar. Não é? É verdade. Quero agradecer de verdade, Paula. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a você. Parabéns também pelas suas entrevistas. São vários assuntos muito interessantes. Obrigada. Muito legal mesmo acompanhar o seu trabalho. Obrigada, querida. E você, até a próxima.